Na noite de 29 de outubro de 2011, os moradores da tranquila cidade de Dyersburg, no estado do Tennessee, se preparavam para dormir. Mas não Karen Swift. Karen, de 40 anos, esposa e mãe de 4 filhos, adorava passar tempo com seus amigos e naquela noite planejava ir a uma festa de Halloween. A festa acontecia em um clube campestre e contava com a presença de muitas pessoas importantes e respeitadas na cidade. Empresários, advogados, juízes, todos em trajes de Halloween. Swift geralmente era a alma da festa. Ela adorava dançar e cantar e vivia a vida intensamente, mas desta vez algo estava estragando sua diversão. Karen chegou ao clube campestre com seus amigos, o casal Bill e Kate Bona. Eles se conheciam há apenas 1 ano e meio, mas rapidamente se tornaram amigos. No entanto, naquela noite de outono, Karen se sentia como uma terceira pessoa indesejada na companhia deles. A mulher até ligou para sua amiga Jenny, com quem também era muito próxima, e disse que as coisas não estavam saindo como ela planejava e que queria ir embora. Mesmo assim, ela aguentou até o final da festa e saiu do clube com seus amigos. O trio foi ao McDonald's e depois para a casa da família Bona, onde Karen planejava passar a noite. No entanto, como eu disse, Swift era mãe de 4 filhos, e com crianças pequenas você não tem garantia de folgas ou feriados. Depois da meia-noite, Ashley, de 9 anos, ligou para ela, e aparentemente sua noite também não estava sendo ideal. Ashley e outras meninas tinham ido dormir na casa de uma amiga, e ela se sentia uma convidada indesejada. A filha pediu que Karen a buscasse, então a mulher teve que mudar seus planos. Karen e sua filha voltaram para casa por volta das 2 horas da manhã, onde David Swift, o pai da família, as esperava. Ele tinha ficado acordado para se certificar de que elas estavam seguras. Na manhã seguinte, David e as 2 filhas mais novas acordaram por volta das 10 horas, e depois de algum tempo o marido de Karen percebeu que ela não estava em casa. Mas para onde sua esposa poderia ter ido? E em que momento isso aconteceu? David também notou que o carro dela não estava em frente à casa. Ele tentou ligar para a esposa, mas ela não atendeu. Então ele entrou em contato com o filho mais velho, que morava em outro estado, mas ele também não sabia do paradeiro da mãe, assim como os amigos para quem David ligou em seguida. Tudo isso parecia muito estranho. O marido imediatamente ligou para a polícia para reportar seu desaparecimento. Karen Sue Johnson nasceu em 25 de janeiro de 1967 em Illinois, filha de Gary e Carol Johnson. As pessoas que a conheciam a descrevem como uma pessoa muito alegre. Ela amava música e adorava cantar, tendo todo o talento necessário para isso. Karen era aberta a novidades e adorava aventuras. Durante seus anos escolares, ela praticava atletismo e ganhou vários prêmios. Depois de terminar a universidade, começou a correr maratonas. Ela adorava pescar, andar de quadriciclo e tudo que estava relacionado à diversão. Uma de suas amigas disse em entrevista que se alguém se tornava amigo de Karen Swift, permanecia amigo para a vida toda. Ela era uma pessoa muito bondosa e atenciosa, demonstrava interesse pela vida de seus entes queridos e estava pronta para compartilhar não só as alegrias, mas também as tristezas. Karen era daquelas pessoas sempre prontas para ouvir e dar conselhos, frequentemente dando mais do que recebia em troca. Em setembro de 1989, Karen Johnson se casou com David Swift e se tornou Karen Swift. Com o tempo, eles se tornaram pais de 4 filhos. Primeiro vieram 2 meninos, Preston e Dustin, e depois 2 meninas, Ashley e Kelly. Segundo pessoas próximas a Karen, ela era uma excelente mãe e muito envolvida com os filhos. Ela adorava fotografar momentos ternos e engraçados da infância deles. Por isso, onde quer que estivesse, sempre levava sua câmera. Karen criou um álbum de fotos para cada filho, e eles eram muito diferentes uns dos outros. Com cada um dos filhos ela tinha uma conexão especial e única, por isso os álbuns ficaram completamente diferentes. O relacionamento de Karen e seu marido David não era perfeito. Em 1999, eles se separaram porque David traiu sua esposa, e algum tempo depois ela descobriu que a mulher com quem ele tinha traído teve um filho dele. Karen pediu o divórcio, mas acabou conseguindo perdoar o marido. No aniversário de seu primeiro casamento, eles se casaram novamente. No entanto, depois de algum tempo, Karen repetiu o erro do marido e também o traiu. Então eles decidiram que precisavam começar a vida do zero. Na época, moravam no Arkansas, e para esquecer todo o passado ruim, mudarão-se para outro estado. Em 2011, Karen e David já estavam casados há mais de 20 anos e a família Swift morava na cidade de Dyers, no oeste do Tennessee.
David trabalhava como gerente em uma empresa que fabricava tubos de gás, enquanto sua esposa cuidava da casa e das crianças. Às vezes, ela fazia trabalhos extras ajudando outras pessoas com limpeza, cuidando de jardins e dando aulas de aeróbica. O Swift era uma família tipicamente feliz, com um amplo círculo de amigos, uma casa aconchegante e filhos amados. Até o momento em que Karen, aos 40 anos, desapareceu. Quando na manhã de 30 de outubro descobriu-se que a mulher não estava em casa, seu marido David reportou seu desaparecimento à polícia, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. Os primeiros a entrar em contato com o escritório do xerife do condado de Dare foram Kate e Bill Bona, os amigos com quem Karen planejava passar a noite. Antes de sair, ela disse que mandaria mensagem pela manhã depois de acordar. No entanto, o telefone permaneceu em silêncio, e quando eles tentaram ligar e escrever para ela, não obtiveram resposta, o que não era típico dela. No mesmo dia, uma das amigas de Karen encontrou seu carro, um Nissan Murano 2004. O veículo estava parado no acostamento da rodovia Millsfield, que passa por plantações de milho e áreas florestais, a 10 minutos de carro da casa da família Swift. O carro estava trancado, mas a mulher desaparecida não estava nele. Dentro havia alguns pertences pessoais, papéis e a fantasia de Halloween de Karen. Quando os policiais chegaram ao local para examinar o Nissan e abriram a porta, imediatamente notaram que o banco do motorista estava empurrado para trás, como se a última pessoa a dirigir o carro fosse um homem muito mais alto que Karen Swift. Curiosamente, um dos pneus do Nissan estava furado. Quando examinaram os pneus, encontraram a causa do furo. Havia um parafuso cravado nele, e posteriormente um especialista conseguiu determinar que alguém havia deliberadamente parafusado ele no pneu. Karen não tinha atropelado acidentalmente na estrada. No carro não havia sinais de luta, não havia sangue, em geral, o interior estava em ordem. No entanto, o fato de o carro ter sido encontrado em uma estrada na zona rural, mas sem a mulher por perto, não trazia otimismo. Seus entes queridos esperavam encontrá-la viva, mas a cada hora ficava mais evidente que a história de Karen Swift dificilmente teria um final feliz. Chegou o 31 de outubro, Halloween, e as filhas de Karen não puderam passar o feriado com sua mãe. Neste momento, ninguém a tinha visto há mais de 24 horas. As meninas eram muito pequenas para entender que sua mãe estava em perigo, e naquela noite elas saíram para pedir doces com Robin, amiga de Karen. Ela contou em entrevista que seu coração se partia cada vez que elas perguntavam onde estava a mãe. Ela não tinha resposta para essa pergunta. Nos parece que sabemos como os assassinos se parecem, pessoas lamentáveis e desconhecidas. No entanto, a vida mostra que na maioria das vezes o rosto do assassino é muito mais familiar à vítima do que gostaríamos, e muitas pessoas acham que não são capazes de matar até que isso aconteça. Segundo as estatísticas, mais de 80% das mulheres se tornam vítimas de alguém que conhecem e mais de 70% morrem em sua própria casa. Por essa razão, o primeiro suspeito no desaparecimento de Karen Swift foi seu próprio marido, David. Ele foi chamado para interrogatório e compareceu ao escritório do xerife andando com muletas. Explicou que havia feito uma cirurgia no joelho na primavera e que há poucos dias a ferida começou a doer novamente, mal conseguindo andar. David Swift disse que estava disposto a cooperar com a polícia e queria muito ajudá-los a encontrar sua esposa e trazê-la de volta para casa viva e saudável. Ele não escondeu que durante os 22 anos de casamento, seu relacionamento teve períodos bons e muito ruins. David contou que traiu Karen e se arrependeu muito disso. Em 1996 começou a se encontrar secretamente com uma colega e o caso durou 3 anos. Mesmo recentemente, o relacionamento entre os cônjuges estava tenso. Ele informou que ainda precisava de Karen como antes, mas ela se afastou dele. Ela dizia que não o amava mais, mesmo na presença das amigas dela, mas ele não levava suas palavras muito a sério, achando que ela estava passando por uma crise de meia-idade. Ele também contou à polícia o que os detetives já sabiam. Karen havia entrado com pedido de divórcio algumas semanas antes de seu desaparecimento. Eles encontraram alguns documentos que comprovavam isso no banco da frente do carro dela. David disse que quando a esposa lhe contou sobre isso, ele ficou com raiva e chateado. Mas eles já haviam passado por uma separação antes, então ele acreditava que tudo se resolveria. Eles começaram a dormir em quartos separados, mas ainda assim conversavam e passavam tempo com toda a família. Os policiais perguntaram a David o que Karen estava fazendo naquele dia e ele disse que pela manhã ela trabalhou em uma organização que ajudava pessoas pobres. Ele passou rapidamente para vê-la e até ajudou em algumas tarefas. Quando a esposa voltou para casa, ela informou que iria visitar Bill e Kate Bona. David nunca gostou muito deles,
Eram pessoas despreocupadas e muito sociáveis que nunca ficavam em casa. Eles iam a bares e festas, recebiam convidados em casa, viajavam, e David achava que eles eram uma má influência para sua esposa. Ela mudou muito depois de conhecê-los. Saía mais de casa à noite e bebia mais. Uma vez ela bebeu tanto que simplesmente dormiu. Segundo David, Bill, Kate e sua esposa ficaram juntos na jacuzzi sem roupa, e uma vez ele pegou Karen e Kate na mesma cama. Karen fugia escondida de casa para passar tempo com esse casal, e David tentava limitar o contato deles. Por sua vez, os Bona consideravam o marido de Karen um chato reprimido e não entendiam por que ele era contra sua esposa se divertir. A próxima vez que David teve notícias da esposa foi depois da meia-noite, quando ela ligou dizendo que buscaria Ashley e elas viriam juntas. Quando chegaram em casa, David foi direto para seu quarto. Ela foi dormir com a filha. Quando David acordou na manhã seguinte, segundo ele, a esposa já não estava em casa. Se ela realmente decidiu sair depois que David dormiu, para onde ela poderia ter ido? Perguntaram o que ele achava que havia acontecido com ela e o marido respondeu que talvez ela tenha furado um pneu e ligado para alguém buscá-la, ou pegou carona com alguém na estrada, ou talvez simplesmente seguiu em frente. Antes que David Swift deixasse a sala de interrogatório, os detetives pediram para revistar sua casa e carro, ao que ele respondeu, claro. Algum tempo depois, os policiais foram à casa da família Swift na Willie Johnson Road, ao norte de Gettysburg. Eles verificaram quarto por quarto e tentaram não perder nenhum detalhe que pudesse indicar onde procurar Karen, mas nada útil foi encontrado na casa. No quarto do andar inferior onde Karen dormia havia uma pequena desordem, mas isso podia ser explicado pelo fato de suas duas filhas pequenas frequentemente passarem tempo em seu quarto. Os policiais também inspecionaram o carro de David Swift e encontraram documentos do divórcio no porta-malas, sob o pneu reserva, um lugar muito incomum para guardar papéis. Quando foram ao quintal dos fundos, descobriram garrafas vazias de alvejante, 7 no total, cada uma com galão, totalizando aproximadamente 26,5 litros. Como tanto alvejante poderia ter sido usado? A casa da família Swift não ficava na cidade, mas em área rural onde as casas são cercadas por campos ou plantações, e a propriedade de um vizinho gradualmente se mistura com a de outro. Os policiais decidiram ampliar a área de busca e começaram a vasculhar a plantação atrás da casa e áreas adjacentes. A apenas 150-160 metros, na divisa com o terreno vizinho, encontraram o que procuravam há muito tempo: o telefone da mulher desaparecida, e ao lado havia outro. Eles ainda não sabiam se o segundo pertencia a Karen ou outra pessoa, mas uma coisa era óbvia: os telefones não foram parar ali por acaso, ambos estavam quebrados. Também é interessante onde foram encontrados: praticamente no terreno do vizinho do Swift, John Alshotter. Os policiais já haviam ouvido esse nome antes. Durante o interrogatório de David Swift, ele pediu que investigassem Alshotter, pois segundo ele era uma pessoa temida por todos os vizinhos. Contou que o vizinho envenenou vários cães, incluindo os animais deles. Alguns morreram e o cachorro deles ficou muito doente. Segundo David Swift, ele usou o alvejante que os policiais viram no quintal para limpar o vômito por todo o chão. Alshotter alegou que foi um acidente, mas nenhuma das vítimas acreditou nele, incluindo Karen. Ela achava que ele fez isso de propósito. John Alshotter, de 30 anos, foi preso alguns dias após o desaparecimento de Karen Swift por crueldade com animais. Quando os detetives que investigavam o caso dela souberam disso, o interrogaram. Ele continuou afirmando que não fez nada de errado e que tudo aconteceu por acidente. Supostamente ele espalhou veneno pelo gramado em frente à sua casa para se livrar de pragas. Os detetives inspecionaram as construções em sua propriedade e seus 2 carros, mas não encontraram nada que ligasse ao desaparecimento de Karen. Os dias se passavam e Karen não era encontrada. A área ao redor do local onde seu Nissan branco foi encontrado foi vasculhada várias vezes por 16 policiais experientes especializados em buscas, com pilotos de helicóptero coordenando as ações do ar. Algo útil foi encontrado: jeans e uma blusa que pertenciam à mulher desaparecida. As chances dela voltar para casa diminuíam cada vez mais, e seus entes queridos tinham certeza que ela nunca abandonaria seus filhos. Enquanto isso, os policiais também descobriam novos detalhes sobre a vida pessoal de Karen Swift. Como já mencionei, seu marido contou que nos últimos 2 anos a esposa mudou muito, e suas antigas amigas confirmaram isso. Por exemplo, Robin, uma amiga muito próxima de Karen, disse que uma vez houve uma festa na casa de Bill e Kate Bona. Karen bebeu demais e decidiu entrar na jacuzzi do quintal sem roupa. Algum tempo depois, ela foi cambaleando para dentro da casa no mesmo estado.
Quando Robin também entrou, viu Karen deitada no chão com Bill Bona já em pé sobre ela. Robin se apressou em cobrir o corpo nu da amiga com uma toalha. Ashley, a filha mais velha de Karen, também notou mudanças sérias na mãe. Ela saía frequentemente à noite. Às vezes Ashley e sua irmã choravam e pediam que ela ficasse com elas, mas elas acalmava e no final não mudava seus planos. Parece que havia algo entre Karen e o casal. Diferentes rumores circulavam pela cidade, que interessaram até os jornalistas, pois as pessoas gostam de descobrir detalhes secretos da vida alheia. Os rumores eram de que Bill e Kate Bona eram swingers e Karen fazia parte do grupo. Os Bona negaram isso, mas os moradores locais discutiam avidamente seu relacionamento. As pessoas criavam diferentes teorias malucas. Alguns achavam que a mulher estava escondida na casa dos Bona, outros que ela fugiu de sua família, mas aqueles que a conheciam melhor entendiam que Karen não faria isso. Os dias se passavam e finalmente chegou dezembro de 2011. Em 10 de dezembro, 2 funcionários do cemitério Bledsoe estavam indo para casa quando viram algo incomum bem ao lado de uma grande cruz de metal. Era o corpo de Karen Swift. Naquela região cresce uma planta chamada kudzu ou puerária, uma trepadeira que cobre densamente arbustos e árvores. Em outubro, quando Karen desapareceu, o kudzu chegava à cintura de um adulto, mas no inverno a planta ficou mais próxima ao solo, revelando que escondia há mais de um mês. Karen estava vestindo apenas roupa íntima. O corpo foi enviado para autópsia e o médico legista não conseguiu determinar a causa exata da morte. Karen sofreu um traumatismo craniano que provavelmente foi fatal. O instrumento do assassinato era um objeto pesado sem ângulos afiados, mas não foi possível encontrá-lo. A roupa íntima da mulher estava baixada, mas o médico legista não encontrou sinais de violência sexual, provavelmente porque o corpo foi arrastado da estrada pelo chão. Os detetives acreditavam que Karen foi morta não perto do cemitério, mas em outro lugar e depois trazida para lá. Os dados do telefone da vítima ajudaram a polícia a saber mais sobre seus movimentos. Seu marido instalou um amplificador de sinal em casa em 2011, como muitos moradores rurais tinham na época, já que a cobertura estava longe do ideal. Este dispositivo amplificava o sinal dos telefones. Quando os membros da família estavam perto de casa, seus celulares automaticamente se conectavam ao dispositivo assim que entravam na área de cobertura. Assim, a polícia descobriu que o telefone de Karen se conectou a este dispositivo por volta das 2 horas da manhã de 30 de outubro, quando ela voltou para casa com a filha. Após cerca de 2 horas e meia, às 4 horas e 38 da manhã, o celular desapareceu da área de cobertura, significando que neste momento Karen deixou a casa. Às 5 horas e 9, o telefone desconectou-se da rede e nunca mais ligou. Presumivelmente foi quebrado neste momento. Os dados do segundo telefone encontrado próximo ao primeiro, que também pertencia a Karen, mostraram que ele também se conectou ao amplificador de sinal, mas isso aconteceu em 30 de outubro às 9 horas e 55 da manhã, quase 5 horas depois que o telefone principal desligou. Alguém usou para fazer uma ligação verificando se havia novas mensagens de voz, então este celular de alguma forma acabou na área arborizada junto com o principal. Bill e Kate Bona contaram à polícia que deram a Karen o segundo telefone para que ela pudesse falar secretamente com seu advogado. Eles também emprestaram dinheiro à amiga para pagar pelos serviços dele. Segundo eles, David tentava controlar cada passo de sua esposa e ela tinha medo dele. Foi descoberto que quando David traiu Karen em 1999, ela planejava deixá-lo para sempre, mas ele ameaçou tirar a própria vida e essas ameaças funcionaram. Quando Karen saía com amigos, David ligava quantas vezes fosse necessário até ela atender, mesmo que precisasse ligar 25 vezes em 30 minutos. Isso continuava indefinidamente. Ele queria saber com quem ela estava, onde estava e quando voltaria. Se ela não atendesse, ele podia ir até a casa dos amigos dela para conversar. Ele apareceu na casa da vizinha como se fosse sua própria casa e se recusou a sair sem sua esposa. Alguns amigos de Karen também relataram que David a seguia quando ela ia à cidade fazer compras ou resolver outros assuntos. Os detetives também notaram o comportamento incomum do marido de Karen durante o interrogatório. Tiveram a impressão de que ele esquecia que deveria estar chateado e preocupado com o desaparecimento da esposa. Ele gostava mais de discutir que amigos terríveis ela havia encontrado e como ela se comportava. David mencionou que Karen tinha um segundo telefone, mas segundo ele, só descobriu após seu desaparecimento e não sabia o número. No entanto, os policiais descobriram que ele mentiu, pois o número do celular secreto dela foi encontrado em seu telefone de trabalho. David claramente estava escondendo algo e tentando desviar a atenção dos detetives do que realmente importava.
Ele tinha um motivo: a esposa pediu o divórcio e escapou de seu controle, mas tudo isso não era suficiente para prendê-lo. Como mencionei, os policiais inspecionaram a casa e o carro de David, mas não encontraram sinais de luta. Não conseguiram determinar onde exatamente ocorreu o assassinato. Durante as conversas com David, os detetives não viram arranhões ou algo similar em suas mãos ou rosto, e não havia DNA do agressor sob as unhas de Karen. E finalmente, será que o marido realmente poderia facilmente dominar uma mulher jovem de 44 anos, considerando sua condição? Os detetives confirmaram que na primavera de 2011 ele fez uma cirurgia no joelho. De seu colega, também souberam que 3 dias antes do desaparecimento de Karen, David caiu no trabalho sentindo uma dor aguda. Os detetives enfrentaram um dilema. Por um lado, a intuição dizia que ele deveria ser suspeito do assassinato de Karen, mas por outro, parecia que ele não estava fisicamente capaz de fazê-lo. Quando David Swift soube que era o principal suspeito, contratou um advogado e parou de cooperar com a polícia. O tempo passou inexoravelmente, e por fim, a investigação do assassinato de Karen Swift chegou a um beco sem saída. Seu marido David levou as crianças e deixou Gettysburg. A família se mudou para o Alabama, onde ele conheceu uma mulher em um site de relacionamentos que lhe agradou e depois de 4 anos eles se casaram. Durante esse tempo, também surgiram novos detalhes sobre a vida anterior de David e sua primeira esposa. A detetive Heather Cohen se interessou pelo assassinato de Karen Swift em 2018. Ela soube do caso através de um amigo e decidiu investigá-lo. Ela foi a Gettysburg e começou a coletar informações. Inicialmente, ela acreditava que a mulher havia sido morta por seu marido porque essa era a versão mais lógica, mas com cada nova peça do quebra-cabeça sua opinião mudou. Agora ela está convencida de que David é inocente. De pessoas próximas a Karen, a detetive descobriu que a mulher tinha um caso com um homem chamado Bentley Kertamos. Ele era casado, assim como ela, e sua esposa Dinah estava presente na festa onde Karen era convidada em 29 de outubro de 2011. Havia rumores de que as mulheres brigaram, mas a detetive particular não conseguiu confirmar 100% já que não encontrou pessoas que tivessem visto a briga com seus próprios olhos. Ainda assim, ela começou a suspeitar que esse triângulo amoroso poderia ter sido a causa da morte de Karen. A detetive particular Heather Cohen disse que seguiu as pistas que encontrou e ficou cada vez mais convencida de que a história de Karen poderia ter um segundo lado. Ela descobriu que o pai de Dinah era um empresário conhecido na cidade, Darius Sells. Ela encontrou uma testemunha que contou ter visto Sells com um detector de metais perto do local onde o corpo de Karen foi encontrado, antes mesmo de ele ser encontrado. A outra coincidência interessante: o filho de Karen, Dustin, contou e depois testemunhou em tribunal que também viu um homem com detector de metais perto do cemitério. O filho dirigia pelas estradas tentando encontrar sua mãe quando viu o estranho. Ele perguntou o que ele estava fazendo e o homem respondeu que havia perdido seu relógio e estava procurando por ele. Mas então Dustin notou que ele já estava usando um relógio no pulso, então ele mentiu. Na época, ele não deu importância pois acreditava que sua mãe estava viva. Ele contou isso à polícia 7 meses depois. Mais tarde, ele identificou o estranho como Darius Sells. Outro detalhe interessante que a detetive particular Heather Cohen descobriu foi uma gravação de uma ligação para o escritório do xerife. A ligação aconteceu antes do corpo de Karen ser encontrado, e quem ligou disse que deveriam procurá-la a 8,5 quilômetros a oeste e que ela estava enterrada em uma cova rasa. Heather Cohen acredita que a voz na gravação pertence a Darius Sells, o pai influente da esposa traída. Cohen concluiu que Sells usou toda a sua influência para manter a investigação o mais longe possível de sua filha e seu marido. Ela tentou contatar Dinah e Bent, mas eles se recusaram a falar com ela. Eles negam que Bent teve um caso com Karen e até mesmo que se conheciam. Darius Sells nega ter estado perto do local onde o corpo de Karen foi encontrado, bem como seu envolvimento em seu assassinato. Ele contatou Heather Cohen e disse que ela prejudicou sua reputação. Heather também afirma que ele a ameaçou com violência física. Sells, um dos homens mais ricos da cidade, tentou fazer Cohen pagar por ter se metido com sua família. Ele a processou, mas Heather conseguiu provar que ele realmente ameaçou e ele foi acusado. No entanto, as acusações foram posteriormente retiradas e Cohen se convenceu de sua teoria. Sells está tão profundamente conectado com a cidade que a lei não se aplica à sua família. Ele regularmente financia campanhas eleitorais do promotor distrital e do xerife, então não é vantajoso para eles irem contra ele. A luta entre a detetive particular e a família influente de Gettysburg trouxe novos aspectos ao caso de Karen. Alguns moradores, incluindo alguns amigos próximos de David,
passaram para o lado de Rita Cohen. Eles acreditam que ela não tem motivos para mentir porque ninguém a contratou e ela não vive naquela cidade. No entanto, outros amigos de Karen Swift são solidários com a polícia e acreditam que ela foi morta por seu marido David. Em 2017, Danny Goodman tornou-se o novo promotor distrital no condado de Dare. E 3 anos depois ele chegou ao caso de Karen Swift. Em entrevista, ele informou que sua equipe verificou todas as pistas recebidas de Rita Cohen, mas não chegou às mesmas conclusões que ela. Eles suspeitavam de David Swift. Revisando todos os documentos antigos e evidências deste caso, não encontraram provas irrefutáveis de sua culpa, mas o quadro geral lhes dizia que Karen foi morta por seu marido. Os detetives releram as transcrições dos interrogatórios que aconteceram em 2011 e encontraram algumas inconsistências. Por exemplo, David Swift disse que logo depois que sua esposa voltou para casa, ele foi dormir e acordou na manhã seguinte por volta das 10 horas. Isso era mentira. Em 14 de novembro de 2011, a polícia apreendeu seu computador. Eles revisaram todo o histórico de buscas no navegador, sites visitados, etc., e descobriram que na noite do desaparecimento de Karen ele estava usando a internet às 3 horas da manhã e depois. Também, de 10 de outubro a 14 de novembro, o dia em que o computador foi apreendido, David visitou o site de relacionamentos Match.com mais de 200 vezes, o que parecia suspeito porque, embora sua esposa tivesse pedido divórcio, ela havia desaparecido e o marido preocupado poderia ter adiado a busca por uma nova mulher por algum tempo. A polícia desenvolveu uma teoria. Eles acreditavam que depois que Karen pediu o divórcio, o mundo de David começou a desmoronar. Ele perdeu o controle sobre ela e começou a planejar seu assassinato. O primeiro passo foi simular um novo problema com o joelho diante de testemunhas. Os detetives acreditavam que ele propositalmente caiu na frente de um colega em 29 de outubro, antes do assassinato. Ele fez uma última tentativa de fazer a esposa entrar em razão convidando-a para jantar, mas ela escolheu não ele, mas sim a festa na companhia de Billy e Kate Bon. Então ele se convenceu de que sua decisão estava correta. Os policiais suspeitavam que David tinha atacado Karen enquanto ela dormia, já que não havia ferimentos em seu corpo que indicassem luta. No entanto, o golpe fatal na cabeça não poderia ter sido dado no quarto. Os peritos não encontraram vestígios de sangue na casa. Eles suspeitavam que primeiro David tentou estrangular a esposa. Karen foi dormir no mesmo quarto que Ashley, de 9 anos. Mas na manhã seguinte Ashley acordou em outro quarto. Os detetives acreditavam que David carregou a filha adormecida para não acordá-la. Depois arrastou a esposa para a garagem e ali bateu em sua cabeça. David colocou o corpo dela em seu carro ou no dela e levou até o cemitério, onde a arrastou para uma área com vegetação densa. Quando voltou, segundo a polícia, ele bolou um plano para fazer parecer que ela tinha saído por conta própria. Decidiu furar o pneu do carro, como se Karen quisesse ir a algum lugar mas acidentalmente tivesse passado por cima de um parafuso. Então, às 4h38 da manhã, o telefone dela se desconectou do amplificador de sinal. Os policiais acreditam que foi nesse momento que David pegou o Nissan da esposa e partiu. Ele decidiu deixá-lo longe o suficiente de casa para que o pneu furado parecesse plausível, mas ao mesmo tempo perto bastante para que pudesse voltar a pé. No caminho para a rodovia, jogou o telefone principal dela em uma área arborizada. O segundo telefone secreto de Karen Swift provavelmente estava escondido em algum lugar no quarto dela. Seu marido começou a procurá-lo ao voltar para casa, encontrou e verificou todas as mensagens, ligações e até fez uma chamada para ver se havia novas mensagens de voz. David decidiu jogar o segundo telefone perto do primeiro, a alguns minutos a pé de casa. Então David fingiu procurar por sua esposa e começou a ligar para os amigos dela. Mas antes disso ele cuidadosamente removeu os vestígios do crime na garagem usando alvejante. Em 2022, funcionários do escritório do xerife decidiram tentar a sorte mais uma vez e voltaram ao terreno da antiga casa da família Swift. Levaram detectores de metal e usaram equipamentos pesados nas buscas, e finalmente encontraram algo. Enterrado no limite do antigo terreno do Swift, a polícia descobriu um barril de queima de resíduos e dentro dele um halter. Durante a busca na casa deles, foi encontrado um halter similar, mas o segundo nunca tinha sido localizado. Poderia ter sido a arma do crime? Os detetives o enviaram para análise, mas não foram encontrados vestígios de sangue. Mesmo assim, deveria haver algum motivo para terem colocado o halter no barril e enterrado. Enquanto isso, a vida de David Swift também desmoronou. Seu relacionamento com a segunda esposa Kelly se deteriorou. Ela não gostava que David colocasse seus filhos em primeiro lugar e desse muito menos atenção a ela.
No início, suas filhas ficaram felizes que o pai tinha encontrado consolo em outra pessoa. Ela nunca poderia substituir a mãe delas, mas queriam que ele fosse feliz. Mas depois Ashley começou a pedir que o pai se separasse de Kelly. Ele não precisou fazer isso porque ela mesma pediu o divórcio. Ao mesmo tempo, as autoridades tentavam juntar todas as peças do quebra-cabeça. Eles tinham apenas uma chance e, após 11 anos do assassinato de Karen Swift, decidiram que era hora de aproveitá-la. Tanto tempo havia se passado que começavam a perder testemunhas. Algumas estavam gravemente doentes, e um dos detetives que investigou o assassinato também faleceu. Poderia não haver uma segunda chance. Em 8 de agosto de 2022, os policiais pararam o carro de David Swift, o algemaram e leram seus direitos. David foi acusado do assassinato premeditado da esposa. O julgamento de David Swift só começou em maio deste ano, 2024, quase 13 anos após o assassinato de sua esposa. Mas os moradores de Deersburg continuavam discutindo este crime, então as audiências foram transferidas para outra cidade do condado de Deer. Em sua declaração inicial, o promotor alertou os jurados que o caso contra David Swift não seria como a série CSI. A acusação não tinha nenhuma prova irrefutável da culpa de David, como o DNA. O promotor pediu aos jurados que olhassem para o quadro geral, e então viriam que ninguém mais poderia ter cometido este crime. O foco principal da acusação era o motivo, então algumas amigas de Karen foram chamadas para testemunhar. Elas contaram que David controlava sua esposa, ia buscá-la na casa das amigas, e uma vizinha da família testemunhou que certa vez flagrou David em seu quintal. Ele a espionava através da cerca. Kate Bona testemunhou que o marido de sua amiga perseguia quando ela ia à cidade resolver seus assuntos, ligava constantemente e a criticava por seu comportamento. Ela presenciou involuntariamente uma briga deles. Segundo ela, David bateu no carro de Karen, gritou com ela e a acusou. Kate também se apressou em dissipar rumores que circulavam pela cidade todos esses anos. Ela disse que Karen era apenas uma amiga da família, nada mais. Algumas testemunhas, descrevendo os mesmos eventos, pintavam quadros completamente diferentes. Por exemplo, muita atenção foi dada à festa de 40 anos de Kate Bona, onde Karen bebeu demais e desmaiou. Bill Bona disse que quando Karen caiu no chão da sala, ele a cobriu com uma toalha e chamou o marido dela. Mas sua amiga Robin contou uma história completamente diferente, que Bill estava encarando Karen nua e ela cobriu com uma toalha e pediu para chamarem David. O promotor também mostrou aos jurados conversas de David com a polícia, onde ele falava sobre sua esposa. Ele tentava mostrá-la de forma negativa, dizendo que ela bebia muito e frequentemente, saía de casa em diferentes horários após o anoitecer. Então, segundo ele, não havia nada em comum em seu comportamento em 29 de outubro de 2011. Ela teria saído de casa por conta própria às 4h38 da manhã. Mas a polícia acreditava que logo após voltar da festa, Karen foi dormir. Em sua mesa de cabeceira foi encontrado um sonífero, e a autópsia mostrou que ela o tomou naquela noite, foi encontrado em seu organismo. Ambos os telefones dela não foram usados, o que confirmava que Karen dormiu. Lembram daquele halter que os policiais encontraram no terreno da antiga casa do Swift? O promotor decidiu não mencioná-lo ao descrever como o assassinato aconteceu. Na nova versão, David Swift carregou sua esposa para a garagem e desferiu um golpe fatal com o pé. A acusação descreveu um assassinato muito brutal e premeditado, seguido por uma cuidadosa eliminação das evidências. A acusação também apontou aos jurados as mentiras que David contou à polícia. Primeiro, ele alegou não saber o número do telefone secreto da esposa, mas a polícia descobriu que ele não só o conhecia como ligou para este número várias vezes. Segundo, às 3h da manhã David não estava dormindo, mas usando o notebook. Ele estava visualizando e baixando fotos de sua esposa, e uma das fotos baixadas era de sua nova tatuagem. Segundo amigos dela, quando Karen fez a tatuagem, David ficou muito chateado e irritado. A acusação sabia que o advogado de David Swift focaria no fato de que seu cliente era fisicamente incapaz de cometer este crime. Em abril de 2011, ele fez uma cirurgia, e isso é fato. Muitas testemunhas o viram de muletas no final de outubro daquele mesmo ano, antes e depois do assassinato de Karen. Ele não poderia ter interpretado tão perfeitamente sem nunca falhar. Então, em uma das audiências, testemunhou um vizinho da família que emprestou feno para a decoração do jardim para o Halloween. Em 29 de outubro, David ajudou este vizinho a carregar fardos de feno, cada um pesando cerca de 30 kg. Segundo o vizinho, ele não notou que David tivesse dificuldade. Ele os levantava, empilhava um sobre o outro e não usava muletas. No dia seguinte,
Ele foi ao interrogatório na delegacia já usando muletas. Mas a evidência mais importante da acusação, provando que ninguém mais poderia ter matado Karen Swift, eram seus telefones. Como eu disse, seu celular secreto se conectou ao amplificador de sinal às 9h55 da manhã. Naquele momento, o único adulto na casa era seu marido David. Para a acusação, a conclusão era óbvia. Foi ele quem se livrou dos 2 telefones na área arborizada perto da casa. O promotor acreditava que este fato seria o último prego no caixão de Karen. Depois que a acusação apresentou todos seus argumentos, chegou a vez da defesa. O advogado de David tinha seus próprios trunfos na manga e apontou várias inconsistências na versão da acusação. Primeiro, os jurados ouviram que nada além de teoria ligava David ao assassinato. Não havia sangue nem na casa, nem na garagem, nem em suas roupas, nem no carro. O que é muito importante, pois sem um veículo ele certamente não poderia ter movido o corpo da esposa até o cemitério. A polícia também não conseguiu encontrar a arma do crime, por isso tiveram que dizer que foi o pé de David. Também não conseguiram relacionar o parafuso que estava no pneu do Nissan de Karen com seu suposto assassino. Em sua garagem havia várias ferramentas, pregos, etc., mas não havia parafusos daquele tipo. O advogado também tinha uma explicação para o jurado sobre a grande quantidade de alvejante desaparecido. No quintal do Swift havia uma piscina, e David usava alvejante para limpá-la e fechá-la para o período frio. Em defesa do pai, a filha do casal, Ashley, de 22 anos, já crescida, prestou depoimento. Foi difícil para ela falar, estava cheia de emoções, mas contou que não foi o pai quem a levou para o quarto ao lado, e sim a mãe, com quem ela dormiu. Ashley tinha certeza disso. O controle por parte de David era explicado pela defesa como preocupação com a esposa. Ele não era o único que disse que ela havia mudado muito. Isso foi confirmado tanto pela filha mais velha quanto pela amiga Robin. David não queria que ela levasse um estilo de vida inadequado para uma mãe de vários filhos. O advogado também afirmou que David dormiu a noite toda e não usou o computador, que foi usado por sua esposa. Quanto ao joelho de David, já após o desaparecimento de sua esposa, primeiro, a perna estava realmente machucada e o tratamento levou tempo. Ele precisou frequentar a clínica por um longo período. Segundo sua avaliação, David sentia dor e tinha movimentos limitados. O advogado de David, através de testemunhas, mostrou aos jurados que além dele havia várias outras pessoas que poderiam ter matado Karen e que a polícia não investigou ou não investigou adequadamente. Por exemplo, um homem que Karen conheceu em um show e com quem se comunicava através de seu telefone secreto, uma pessoa que foi vista perto do carro dela após seu desaparecimento, e Drew Sells, uma pessoa influente sobre quem já mencionei. A defesa chamou 3 testemunhas que disseram ter visto Sells com um detector de metais perto do local onde mais tarde encontraram o corpo de Karen. Um deles era Dustin, filho de Karen e David, e os outros 2 eram seus vizinhos. O julgamento de David Swift continuou e agora tudo dependia da decisão do júri. Enquanto deliberavam, ambos os lados só podiam especular sobre qual conclusão chegariam. O promotor Danny Goodman estava confiante que, embora as evidências apontando para a culpa de David fossem circunstanciais, o júri concordaria com a acusação e consideraria o marido culpado. Eles não conseguiram contar aos jurados tudo o que queriam. Em 2023, após a prisão, David foi solto sob fiança, mas teve que usar um dispositivo de rastreamento no tornozelo. Ele voltou para o Alabama e a polícia descobriu que ele estava perto da casa de sua segunda esposa, Kelly. Parecia que ele estava perseguindo. Foi acusado de perseguição, mas não se declarou culpado. Isso afetou o caso de Karen Swift, pois o juiz revogou a fiança e David voltou para a prisão no Tennessee. Esta informação não tinha relação direta com a acusação de assassinato, então os jurados não a ouviram. Eles deliberaram por 2 dias e chegaram a uma decisão unânime. No documento que receberam havia 3 possíveis acusações: assassinato em primeiro grau, premeditado, em segundo grau, intencional mas não premeditado, e homicídio cometido em estado de perturbação emocional. O veredicto do júri surpreendeu muitos presentes no tribunal. Eles consideraram David Swift inocente das 2 primeiras acusações, assassinato em primeiro e segundo grau. Quanto à terceira acusação, os jurados não conseguiram chegar a um acordo, ficaram divididos. O juiz declarou o julgamento anulado. Pela lei do Tennessee, o Estado não pode julgar David Swift novamente pelo mesmo crime, já que ele foi considerado inocente. Na próxima vez, haverá apenas uma acusação: homicídio cometido em estado de perturbação emocional, que no Tennessee é punível com pena de 3 a 15 anos de prisão. 2 semanas após o julgamento, Swift foi novamente detido e aguarda novo processo judicial.
Recentemente, foi anunciado que seu novo julgamento começará em 7 de maio de 2025.